Boa noite a todos, amigos e amigas. Vou dar uma continuação aqui do capítulo anterior, que é 200 anos da morte de Voltaire. Assim farei, respondeu Frei Simão brandamente. Escuta agora uma advertência que não deves esquecer. Sobre 2 pilares assenta a vocação do sacerdote. Enquanto eles resistem, o edifício se mantém. Quando um deles afrouxa, o outro não tarda a ceder e tudo rui. Quais são esses pilares? Pensara em outras coisas maiores e aparentemente mais sublimes. Porém, para mim, esses 2 pilares são a reza litúrgica e a devoção ao Papa. Ou, por outras palavras, a oração disciplinada e a infalível humildade. Frei Simão de Samaria estremeceu como aquele a quem de improviso lhe tocam numa ferida oculta. Depois ajoelhou-se e beijou os pés do velho, calçados de sandália. O superior retirou-se e ele ficou só na sua cela, cujas caiadas paredes pareciam tintas de púrpura, pois pelas suas vidraças que davam para o jardim, penetrava os rubros fulgores de um maravilhoso crepúsculo. Abriu a janela e respirou a pleno pulmões e fresco vento da tarde. Senhor, Senhor, exclamou batendo no peito, à maneira do publicano. Sinto-me como Daniel, homem de desejo. Vir desinteressione és tu. Tenha consciência de que trago comigo todas as energias de uma nova crença. A minha missão é reconciliar o século com a religião no terreno dogmático, político e social. Sinto-me mais sacerdote até a medula dos ossos. Mas recebi do Senhor um segredo divino. A igreja de hoje não é senão o germe da igreja do futuro, que terá 3 círculos. No primeiro, caberão católicos e protestantes. No segundo, judeus e muçulmanos. No terceiro, idólatra e pagãos. E até mesmo ateus. Começarei sozinho em mim mesmo o perfeito reino de Deus. Sou o primogênito de uma nova aliança. A cela encheu-se de azulada sombra, o sino chamava ao coro, tirou-o do seu arroubo. No coro havia 6 frades. Mais tarde, no refeitório, reuniram-se até 12, entre professores e coristas. E como fosse um dia de grande festa, o cozinheiro acrescentou as couves fervidas e as alfaces com azeite, que formavam o sustento ordinário deles. Um pedaço de anchova assada, um jarro de cerveja. Frei Plácido exultava vendo aquele tímido reflorescimento de sua congregação. A Deus provera que o arrozinho que brotava no santuário se transformasse em rio caudaloso, como o da visão de Ezequiel. Para descansar o cérebro fatigado, essa noite na cela, pôs-se ele a ler um livro em que se contava minuciosamente a morte de Voltaire.
nécio e desventurado personagem que no espantoso transe se interessava mais pelo destino de sua velha carcaça, já semi-petrefata, do que pelo destino da sua alma imortal. Leu as artimanhas que ele se valeu para que não renegassem ao seu corpo a sepultura eclesiástica, que ele desejava somente pela mais inexplicável e contraditória vaidade. Para conseguir este propósito, ele chamou o confessor e conseguiu enfirmar um documento retratando-se das suas doutrinas. Mas como melhorasse dessa doença e recuperasse a saúde, arrependeu-se de sua retratação e, temendo recair nela, se tornasse a adoecer, em presença de um notório, levantou um protesto contra manifestação análoga que, in articulo morte, outro confessor pudesse arrancar-lhe. Passaram-se nada menos que 35 anos. Deus esperava-o com infinita paciência. Achou-se ele de novo em transe de morte e, preocupado sempre com o destino do seu cadáver, aceitou os auxílios de M. de Ter-Sac, cura de São Ciprício, sua paróquia, e exarou a retratação de ritual, sem a qual nenhum sacerdote tinha faculdade para absorvê-lo. Mas o cura submeteu o caso ao arcebispo, que não aceitou aquele documento redigido com demasiada astúcia e exigiu algo mais categórico. Aproveitando um fugaz melhora, Voltaire começou a chicanar. Breve chegou de vera a morte, e o filósofo expirou, não rodeado de flores e de amigos, e dialogando e sorrindo filosoficamente, conforme o imaginava os seus admiradores, porém blasfemando e nu, porque no seu ventre inflamado não suportava nenhuma fibra de fio, e gritando que lhe dessem um tanque de gelo para aplacar a sede. Tais chegaram a ser a sua tortura e o seu desespero, que ele meteu as mãos no pus de sua bexiga e encheu com ele a boca, enquanto os circunstantes, sua sobrinha Ladenes, seu sobrinho Villette, sua criada Vaneire, seus médicos Tronchink e Lore, trâncidos de horror, contemplava a cena. Tali vita fine ita, disse o frade, indo fechar o livro. Conteve-se ao ver uma data. Voltaire morrera a 30 de maio de 1778, e naquela noite contemplava-se o segundo centenário dessa morte. 200 anos, exclamou o superior. Sucessão infindável de sofrimento. E todavia a sua eternidade nem sequer ainda começou. Que mistério, Senhor, os destas almas, às quais deste mais luz do que as outras,
e que mais vos blasfemaram. Que oculto deleite há no orgulho que embriagou e perdeu a terça parte dos anjos. Com estes pensamentos pôs-se a rezar até que o venceu o sono e ele adormeceu. Deve ter dormido apenas 2 horas. Um forte ruído fez-lhe abrir os olhos e pela janela ele viu que ainda não havia saído a lua, plena escuridão na horta, e na sua cela um brilho estranho e um fedido insuportável. Sentou-se no catre e estirou as mãos para a sua pia de água benta. Paralisou-o uma voz infinitamente dolorosa que vinha do recanto mais afastado. Guarda-te de tocar essa água, porque me farás fugir. Guarda-te de pronunciar exorcismo, se queres que eu te comunique os segredos do futuro. Sou o desventurado filósofo, cuja morte viste escrita, um sábio aos olhos dos nécios, e hoje um nécio eterno aos próprios olhos. Queres ouvir-me? Feiplásto pode ver a figura de um homem nu, com as carnes calcinadas e consumidas, evidentemente a figura de Voltaire. Fala-me em nome de Cristo. Mal pronunciou esta palavra, ouviu o ranger daqueles ossos e viu-os dobrar-se até ajoelhar-se sobre as lajes e escutou uma queixa. Por que o chamaste? Não sabes que quando soa esse nome, todos os habitantes do céu e do inferno se ajoelham? Nem sequer podes imaginar o suplício que é para mim, que só lhe chamo o infame. Adorá-lo cada vez que outros o chamam pelo seu nome verdadeiro. Fala, não nomearei mais, disse o frade, temeroso de espantar aquela sombra, a qual desejava arrancar os seus segredos. Ao notar o rito da desdentada caveira, perguntou-lhe, perplexo: Está-te rindo, Voltaire? Este riso é a minha condenação. Fiz rir os homens para que não crescem na divindade dele. E eu cria e temia, sabendo que um dia nós encontraríamos frente a frente. Sentia-me dotado de uma inteligência portentosa, mais do que a de todos os homens depois de Salomão. E pude escolher entre servir a Deus ou alçar-me com ela contra ele e ser seu inimigo eternamente. E dissesse como Lucifer: não serviam, sim, e em troca ele me deu uma longuíssima vida para que eu tivesse tempo de me arrepender. E agora te arrependes de não a ter aproveitado? Não. Arrepender-se e humilhar-se, coisa impossível na miséria condição de minha alma. Se eu tornasse a viver, tornaria a condenar-me. Explica-me esse horrível mistério. Durante 60 anos fui festejado e aplaudido como um rei. Poeta, filósofo, príncipe, mulheres pasmavam de admiração ante a mais trivial das minhas pilheiras.
E tu também te admiravas a ti mesmo? Eu, à medida que a velhice avançava, tinha maior asco do objeto daquela admiração de homens e mulheres, pois cada vez que abria a minha boca, antes que eles sentissem o rumor das minhas palavras, eu sentia o fetido do meu hálito, mas se era nauseabundo o fetido da minha boca, incomparavelmente pior era a hediondez dos meus pensamentos. Infeliz, eles me consideravam um semideus e eu os desprezavam, sentindo apodrecer a minha carne, involucro da alma imortal. Ai de mim, durante 84 anos, essa carne que se ia dissolvendo, foi a minha defesa contra ele, que não posso dizer o nome dele, enquanto eu, isto é, a minha vontade, subsistisse entrincheirada nessa carne, eu poderia continuar lançando o meu grito de guerra: esmagai ele, que eu não posso dizer o nome. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera, exclamou horrorizado o velho, sem pensar nas consequências desse tríplice louvor. Ai, fez Voltaire com indescritível lamento, e outra vez ouviu-se o sinistro ranger dos seus joelhos queimados que se dobravam até o solo, e viu-se a macabra figura prostrar-se de joelho. Este é o meu tormento maior, confessar a divindade dele, que eu não posso dizer o nome. Murmurou o frade para si mesmo: Oni geno fectato. E acrescentou em voz alta: acaso não temia a Deus? Ó, se o temia, ó miséria e contradição da minha soberba! Quando eu pensava na morte, horrorizava-me e daria a minha fortuna e a minha fama e os meus livros por um só grão de humildade, a semente do arrependimento. Mas a humildade não é natural, é sobrenatural. Mais facilmente poderia um homem sem olhos ver, do que um homem soberbo dizer: pequei, Senhor, perdão. Ver sem olho é antinatural. Uma força natural pode modificar-se por outra força natural, mas arrepender-se sem humildade é contra o sobrenatural, infinitamente mais além das forças do homem. Necessita-se de graça divina. E porventura Deus não te deu essa graça? Sim, em torrentes. Mas ao céu provera que não me houvesse sido dadas tantas graças, pois ao sermos julgados nesta sombria região, leva-se mais em conta as graças repelidas do que os pecados cometidos. Continua Voltaire: escuto-te com ansiedade. O patriarca de Ferney assim prosseguiu entre secos e horripilantes soluços. Quando durante 20 anos, 30 anos, meio século, alguém repeliu obstinadamente os auxílios sobrenaturais da graça, Deus o abandona às suas simples forças naturais.
a inteligência e a vontade. Eu vi o meu destino se não me humilhasse, porém humilhar-me seria um milagre. E o meu orgulho embriagava-me dizendo que eu, hediondo e verminoso, podia por meu livre-arbítrio resistir à graça, comprazer-me nas minhas forças e lutar contra Deus. Que delírio fazer o que é impossível, mesmo as estrelas dos céus e os próprios arcanjos resistir a Deus. Eu tinha o frenesi da blasfêmia e do sacrilégio para zombar do que não posso dizer o nome. Comunguei muitas vezes em sacrilegamente, diariamente diante dos meus criados, e os meus amigos me aplaudiam e me imitavam. E assim cheguei ao dia do espanto, a hora da vingança, disse o frade horrorizado. Funde flamean, desembainha a tua espada, Senhor. Assim foi, chegou a vez de Deus, e ele desembainhou a espada sobre mim. Conta-me os teus últimos momentos. Os homens não suspeitam os mistérios dessa hora, especialmente do último momento em que as potências da alma, a memória, o intelecto, a vontade adquirem uma agudez incomensurável. E quando dura isso, supõe que seja um só segundo, mas nesse segundo cabe muito mais do que toda a tua vida. Por mais longa que fosse ali, cabe a tua eternidade. Nesse instante, a tua vontade pode fixar-lhe o rumo desventurado de mim. A obstinação de 80 anos transformada em penitência final. E como um muro de bronze incandescente que cerca a alma e detém o último assalto da misericórdia, tremendo a alma, ó contradição de ser derrotada e espantando-se de antemão do que será o seu próprio triunfo. Ai de mim, eu triunfava, os raios da graça quebravam-se sobre o meu coração, como flecha de marfim contra uma rocha. E a graça triunfa alguma vez, milhares de vezes, porque é a virtude do sangue. Quantas retratações inesperadas que ficam no segredo do além. Mas se visse a dureza dos que pecaram contra o Espírito, dos desesperados, dos irônicos, que para conseguir um gracejo lançaram uma blasfêmia, dos que venderam ao orgulho a sua última hora, dos apóstatas para assistir à impenitência final. Desses é vigiá-la o diabo, abandona qualquer outra ocupação e mete-se-lhe nas veias, e há como que uma transfusão do orgulho diabólico na alma do renegado. Os homens não conhecem as profundezas de Satanás, murmurou Frei Plácido. Se o diabo pudesse arrepender-se, esse seria o momento da sua conversão. Quando para
fortalecer a soberba de uma alma. Ele se empobrece da sua transfundíndola. Aí, quando se chega a essa profundeza, a alma abisma-se voluntariamente no seu destino. Voluntariamente, interrogou o frade. Surpreende-te, escuta, com a minha própria mão firmei a minha eterna condenação e tornaria a afirmá-la 100 vezes, com pleno discernimento, antes me humilhar e dizer: pequei, Senhor, perdoa-me. Não me entra na cabeça, replicou Frei Plácido, aterrado. Seja verdade que se tornasse a viver, tornaria a merecer a condenação. Sim, tornaria 100 e 1000 vezes. No último instante da minha vida, quando para aliviar a minha sede, enchi a boca de imunda matéria e soltei aquele espantoso grito de dor que ficou na minha história. Quando meus olhos pararam, todos me creram morto, mas eu estava vivo, arranhando o barro podre da minha carne, que ainda por alguns segundos me livrava de cair nas mãos de Deus. E ainda podia arrepender-te? Sim. E apareceu-me Jesus Cristo com a sua coroa de espinho e com as chagas abertas nas mãos e nos pés e com o peito ensanguentado e com um papel sem assinatura, que era a minha sentença, e me disse: eu que te remi com meu sangue, não assinarei, mas entrego-a a ti para que a tua liberdade resolva. Durante um segundo em que o meu passado e o meu futuro pesei as consequências, já nem sequer tinha que pedir perdão. Jesus Cristo adiantava-se para oferecermos, bastava-me só aceitá-lo, confessando ter pecado. Até o dia de juízo, o mundo ignoraria a minha retratação e eu me salvaria. Mas impossível. Durante 60 anos, eu havia combatido contra Cristo. Se agora lhe aceitasse o perdão dele, seria a vitória. Se o repelisse eu, verme da terra, que não teria mais do que meio minuto de vida, levantar-me-ia até ele e faria tremer os céus com as minhas eternas blasfêmias, mas era tal o horror do meu destino que vacilei. Quem me dera nesse instante um grão de humildade. Não o teria repelido, por acaso? Voltaire guardou silêncio e depois respondeu com voz cavernosa: sim, tê-lo-ia repelido. Então peguei a sentença que ele não queria assinar e fui eu o meu próprio juiz e assinei com esta mão que escreveu Lapuselle e que agora derrete o bronze. Olha, Voltaire, estendeu aquela mão que tantas blasfêmias imunda escreveu com extrema agudeza e roçou com ela o catiçal de bronze num armário da parede. O utensílio derreteu-se, como se teria derretido uma vela posta na boca de um forno. As gotas do metal caíram sobre as lajes e ali se achataram. Fica, pois, sabendo, prosseguiu Voltaire, que nenhuma condenação leva a assinatura do Cordeiro, todas levam
a nossa. Sou um sino, Voltaire estremeceu. Os sinos minha terra, a terra a mim, tudo que mede o tempo, 1 ano, 10 anos, 200 anos, quando se acabará o tempo e começará a eternidade nua. Aqui vou parando, ainda falta mais um pouco até o final, mas não dá mais. Uma boa noite a todos, desculpe, mas vou terminar amanhã se Deus quiser. Uma boa noite a todos.